Esta é a aula 37 do módulo 5, Tratamento Farmacológico do Tabagismo. Vamos tratar do tema recaída. Por que ela acontece e o que fazer para evitá-la? Recair. E agora? Esses humanos. Tem jeito não. Melhor ficar com as minhas bananas. O macaco está certo. Vamos iniciar com o acróstico da recaída. Recomeçar. Pode ser um belo desafio. Estímulo para nova tentativa, na travessia do rio. Conhecendo os porquês da queda, do percurso. Aprendendo a enfrentar as situações de risco. Identificando as dificuldades e construindo habilidades. Descortinando novos horizontes, novas possibilidades. Andando, motivado, em direção a outra margem, descobrindo novos sentidos para esta viagem. Mas o que pode significar a recaída? O recomeço, uma nova oportunidade para atravessar o turbulento rio ou rolar a rocha, feito o suplício de Sísifo. O desespero, o medo, um impedimento para seguir viagem, ou adiamento, uma breve pausa para uma nova tentativa. E para você que assiste, qual o significado? Mistérios, de Joyce Maurício Maestro, interpretada por Milton Nascimento. Um rio passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Preciso um navio para me levar. Preciso aprender os mistérios do rio para te navegar. Histórias de vida recaídas. Eu não sei o que aconteceu, doutor. Eu parei de fumar há 4 meses e fiz muito bem, tudo certinho, segui a risca. Apesar disso, ultimamente eu vinha sentindo um pouco da falta do cigarro, um vazio que não conseguia preencher. Tudo aconteceu, de um modo repentino e sem aviso. Eu me peguei fumando, incapaz de controlar o impulso de fumar. No momento seguinte, eu sei. Eu pedi a meu amigo um cigarro e já o tinha acendido, antes que pensasse no que estava fazendo. Desde então, eu tenho fumado alguns cigarros diariamente e me sinto miserável. Como isto aconteceu quando eu estava caminhando assim tão bem? E o que posso fazer para me recuperar? Trabalhadora do lar, 39 anos, infarto há 2 anos e revascularizada há 6 meses. Então vamos começar com alguns termos. Lapso, ou escorregada, ou deslize. Um simples incidente de uso da substância psicoativa que pode não resultar em recaída, dependendo de como a pessoa reage. Um lapso pode ser olhado de forma positiva, como um equívoco, um desvio do curso e uma oportunidade para aprendizado. Porém, os deslizes pouco a pouco passam a acontecer sem a pessoa perceber. São lapsos que podem direcionar-se então para uma completa recaída. No entanto, esses vacilos podem representar uma oportunidade para prevenir o abandono do tratamento e deter a regressão em direção à recaída. Lapsos, então, podem ser necessários em algumas situações, mas sempre representam um perigo para o indivíduo voltar ao seu círculo habitual de uso do tabaco. Recaída, então, o que seria? Um processo no qual a retomada de uso da substância é o último evento em uma longa série de respostas mal adaptativas a estímulos ou fatores estressores, sejam eles externos ou internos. E uma recaída completa não é necessariamente acompanhada pela completa retomada do uso da droga, podendo resultar em renovada busca de tratamento. Fatos e reflexões. Todos nós sabemos que a maioria dos fumantes faz de 3 a 10 tentativas para deixar de fumar de forma definitiva. Que todas as dependências químicas cursam com recaídas. As transgressões fazem parte do processo. A recaída pode ser frustrante para o paciente e o médico, mas é um sinal de interrupção de uma tentativa bem-sucedida, não importa a duração da abstinência que o indivíduo conseguiu. Importa, sim, reconhecer as razões e emoções que levaram à recaída, aprender com elas e retomar o processo. O médico, então, deve ter uma postura acolhedora
e ele próprio recair na oferta e disponibilidade para o tratamento para o fumante que recaiu, ao invés de repreendê-lo. Bom, vamos ver aqui os modelos para lidar com o uso da substância psicoativa. Bem interessante esse quadro, né? Uma tabela 2x2. De um lado, fala da responsabilidade do indivíduo desenvolver o comportamento aditivo. E de outro, fala da responsabilidade por ele também poder mudar esse comportamento. Então, no modelo moral, a recaída funciona como um pecado. A pessoa é responsável por desenvolver o comportamento, né? e também ela seria responsável por mudar. Teria que mudar. No modelo espiritual, a pessoa é responsável por desenvolver o comportamento, mas a pessoa pode também ser responsável pela mudança desse comportamento. Não ser, no caso desse modelo espiritual, a recaída é a perda do contato com o poder superior. Isso é adotado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. No modelo de hábito ou costume biopsicossocial, a pessoa é responsável por mudar o problema, mas não é responsável por desenvolver o comportamento. Né? O modelo do hábito ou do costume biopsicossocial. A recaída é tida como erro, uma falha, mas o modelo que melhor explica é o modelo da doença, que a pessoa não é responsável por desenvolver o comportamento aditivo. Cria-se uma dependência. E a pessoa pode desenvolver, né, a mudança, né, mas precisa de uma terapia. Então a recaída é uma reativação de uma doença progressiva, crônica recorrente, que é como entendemos hoje o tabagismo. Mas é claro que os outros modelos explicam alguns aspectos da personalidade e do comportamento biopsicossocial de cada indivíduo que é dependente. Bom, modelo de Prochaska e de Clemente, né, do modelo transteórico de mudança. Então, as saídas comuns dos estágios de mudança, começando pela entrada pelo estágio pré-contemplativo e a saída, as saídas, né, escolhendo não mudar, evitando um fracasso mais adiante, não desejando fumar, enfim, cada etapa a gente tem uma categorização do modelo de mudança, né, do Prochaska de Clemente, que hoje é mais entendido como uma espiral do que como uma roda de mudança, como nessa espiral dos estágios de mudança de comportamento, aqui representada e também representada com uma bela fotografia de uma nebulosa do microscópio Hubble. Uma outra nebulosa, asa de borboleta, Butterfly, da NASA, que abordando o estágio contemplativo, fazendo uma analogia da ambivalências com os movimentos estelares e ciclos biológicos. Então, comparemos os grandes movimentos cósmicos, as grandes pulsões de vida e de morte, de expansão e contração, sístole e diástole, inspiração e expiração, aceitação e transformação. São os estágios binários que temos também representados nos sistemas cósmicos. E esses estágios binários também vão estar relacionados com os nossos desejos, com as nossas aspirações e com as repetições, né, de coisas que nos fizeram sentir prazer ou que nos fizeram aliviar estresse, angústia, que podemos sintetizar, né, nos gatilhos, cuja definição é um estímulo que se associa de forma repetitiva com a preparação para ou a antecipação ao uso das drogas. Esses estímulos incluem pessoas, coisas, lugares, horários, lembranças, imagens cerebrais e estados emocionais. Já tivemos uma aula no módulo 2 falando dos gatilhos e estamos aqui
mais uma vez, reforçando esse conceito. Os gatilhos têm um papel fundamental no desencadeamento da recaída, no uso secundário de drogas, as chamadas codependências, há os gatilhos externos e os externos, e há os estados emocionais chamados bandeira vermelha, como a solidão, raiva ou irritação, as carências, o estresse, as insatisfações da vida, a tristeza, a depressão e outros gatilhos que favorecem o indivíduo a recair. Buscar no cigarro o prazer que não consegue encontrar em função da situação que está vivendo. Ponto-chave no desencadeamento do relapso e da recaída é o crave, que é o forte desejo para consumir algo, é uma urgência de consumir. Tá? No caso, a nicotina. Faz esforços para identificar e interromper o pensamento relacionado ao uso da droga, porém não consegue. O uso é mantido então pelo condicionamento adquirido ao enfrentar determinada situação, que leva à urgência. Durante a dependência, esses acionadores, pensamentos e a ânsia ou urgência de fumar podem ocorrer simultaneamente. A sequência usual seria gatilhos, pensamentos, forte desejo e uso. A chave para lidar com este processo é não permitir que ele se inicie. O aconselhamento que damos aos pacientes é abortar o pensamento quando ele já se inicia, ajudando a impedir que se elabore um novo crave. Bom, quais seriam as técnicas para interrupção do pensamento? Visualização, parar bruscamente, relaxar-se, desligar-se, chamar alguém, desligar-se desses acionadores, que tem uma palavra alemã, né, para os acionadores desde o ponto de vista do ritmo circadiano, que chama Zeitberg. Recordar-se da mensagem mobilizadora. Né? Em relação ao Zeitberg, a maioria dos ritmos biológicos são produzidos por sistemas bioquímicos e ou anatomofisiológicos autooscilantes, chamados relógios biológicos, como o próprio nódulo sinusal do coração. Os fatores externos ao relógio de natureza rítmica que arrastam os ritmos biológicos chamam-se sincronizadores, ou Zeitberg, do alemão Zeit, que significa tempo. Bom, vamos ver aqui o estado da arte, revisão Cochrane de 2009. O objetivo era avaliar se as intervenções específicas para a prevenção da recaída reduziriam a proporção de ex-fumantes recentes que voltam a fumar. Então foram ensaios clínicos controlados, randomizados, com intervenções com duração mínima de 6 meses. A intervenção para a prevenção da recaída teve como controle não intervir para a prevenção da recaída. E também programa de cessação multicomponente, com componente de prevenção da recaída, com programas versus somente programas de cessação. Foram estudados 54 ensaios, dos quais 31 com abstinentes analisados de modo separado e 22 com fumantes antes da data da parada. Os resultados, então, com as intervenções comportamentais mostraram o seguinte, que não houve benefício das intervenções breves ou métodos de prevenção de recaída baseados em tarefas para mulheres que pararam ou para fumantes com abstinência forçada, como os pacientes hospitalizados ou militares. Também não foram observados efeitos significativos da terapia cognitiva comportamental nos estudos com ou sem um programa formal de cessação, assim como nos 2 grupos estudados. Prover treinamento para habilidades necessárias para evitar o relapso não reduziu a recaída, mas a maioria dos ensaios clínicos randomizados não havia um desenho apropriado em relação a essas tarefas e tinha limitado poder para detectar pequenas diferenças entre as intervenções. Quanto às intervenções farmacológicas, nesta mesma revisão, em relação à vareniclina, um estudo mostrou que o tratamento estendido, por exemplo, para 6 meses ou 1 ano, reduziu significativamente a recaída. Mas apenas um estudo foi analisado. A bupropiona, 5 estudos com tratamento estendido, alguns tiveram efeitos significativos, outros não. Em relação à reposição da nicotina, 12 estudos com
reposição oral não demonstraram efeito na prevenção da recaída, mas a aderência ao tratamento foi baixa. E em outros 2 estudos do grupo 1, abstinentes de curto tempo, houve um efeito significativo da intervenção com reposição de nicotina oral. No caso oral, nós estamos falando da goma de mascar, da pastilha e dos inaladores. As conclusões foram que no momento atual há insuficientes evidências para apoiar o uso de qualquer intervenção específica para ajudar os fumantes que deixaram de fumar por um curto período e evitarem a recaída. A revisão aponta fortemente para intervenções nas tentativas que sejam focadas na identificação e resolução de situações de risco ou de problemas, como a maioria dos estudos recomenda. Há ainda pouca pesquisa disponível quanto às outras abordagens comportamentais. E o tratamento estendido com vareniclina poderá prevenir a recaída. Com a bupropiona é menos provável e estudos com reposição de nicotina são necessários para provar a eficácia da reposição da nicotina. Há um outro estudo, mais abordando o álcool, o modelo do efeito do álcool no comportamento do lapso do tabagismo. A conclusão de Maqui e colaboradores foi que, após o consumo de álcool, os indivíduos foram menos capazes de resistir ao primeiro cigarro e fumaram mais cigarros quando comparados ao placebo. O álcool, então, é tido como um fator mais precoce no desencadeamento do lapso e da recaída no tabagismo. Bom, vamos ver algumas atitudes e dilemas. Os métodos de treinamento da recuperação e prevenção da recaída veem o lapso como a mais comum ocorrência na recuperação e uma oportunidade de aprendizado para as pessoas melhorarem suas técnicas e suas habilidades para manejar as situações de lapso. Tudo bem, só recai quem caminha e para, quem se motivou a fazer uma tentativa. Conte-me o que aconteceu. Essa é uma postura recomendada para o profissional quando tem a notícia de que um paciente seu recaiu. A prevenção da recaída capacita a pessoa a desenvolver e usar específicas habilidades para manejar com os problemas que tornam a abstinência difícil de ser mantida. Quando e como começar a falar da recaída com o paciente e a família? Eu já consegui parar várias vezes, mas não demora muito e volto a fumar. Este já é o 5º lugar que procuro, mas até hoje ninguém conseguiu me dar uma explicação. Por que isto acontece comigo? Será que eu não tenho um jeito não? Tem cura para isso, doutor? Já, pedreiro. Nós devemos começar a falar da recaída já desde a fase da preparação, para que o indivíduo já comece a enfrentar situações e evitar no primeiro momento e confrontá-las, do que poderá vir a suceder depois que ele estiver parado. Então, um dos problemas da recaída é a co-ocorrência de distúrbios psiquiátricos, deles a depressão, uma das causas mais comuns que levam à recaída. Pois frequentemente os estados depressivos estão mascarados pelo uso do tabaco. Algumas vezes os efeitos do uso da droga ou da abstinência também podem mimetizar sintomas psiquiátricos. Então, sinais de distúrbio de humor, desordem de pensamento ou emoções incomuns, distúrbios cognitivos ou comportamentais devem ser reportados e discutidos com a equipe de saúde responsável pelo tratamento. Então, vamos ver como podemos aconselhar os pacientes em recaída. Uma das coisas que temos que fazer é como lidar com a ambivalência. Nós próprios temos dificuldade de lidar com a ambivalência. Então, será que o paciente estava de fato motivado e preparado para parar? Será que não subestimamos as suas dificuldades? Então, para lidar com a ambivalência, a gente tem que trabalhar com algumas questões que são fundamentais. A questão da impaciência e da confrontação, que deve ser evitada. Você não está pronto para o tratamento. Ou lidar com pacientes em seu estágio de aceitação, confiança e prontidão, a autoeficácia. Nas bases do modelo de aconselhamento de Marlas, ele coloca que
diferentes processos governam os estágios de manutenção e cessação da mudança comportamental. Que a prevenção da recaída é melhor sucedida quando a pessoa confidencia suas atitudes com seu próprio terapeuta durante o tratamento. Ainda Marla coloca que a pessoa vê como sua própria pessoa em manutenção, de um modo integral e completamente equipada com as ferramentas comportamentais necessárias quando os sinais de dificuldades aparecerem. Os riscos de recaída, portanto, são complexos e envolvem fatores individuais, situacionais, fisiológicos e socioculturais. A recaída, então, e a prevenção da recaída é um processo contínuo e não deve ser equiparado como uma falha no tratamento. Faz parte do processo terapêutico. É algo previsível. Ocorre em torno de 40% dos pacientes que fazem tentativa para parar de fumar e conseguem parar. Uma grande parte acontece nos 6 primeiros meses dessas recaídas. Então ela faz parte do processo terapêutico, é algo previsível e o paciente, a família e seus outros médicos cuidadores devem ser esclarecidos sobre isso. Né? Nós precisamos informar isso aos demais profissionais que cuidam do paciente. Como proposta de tratamento das pessoas que recaíram para a consulta, os princípios gerais. Sempre parabenizar, qualquer que seja o tempo que a pessoa permaneceu sem fumar. Preparar novamente, considerar o estágio em que se encontra atualmente. E aí a técnica da entrevista motivacional é fundamental. Não dar alta do programa, garantir uma agenda, incluindo contatos telefônicos frequentes. Verificar se precisa de algum suporte psicossocial e psiquiátrico antes de retomar o tratamento. Chamar para os encontros anuais de ex-fumantes, propiciar o reencontro com antigos marujos do barco, como fator de estímulo para retomar a viagem. Bom, aqui são algumas propostas de tratamento que desenvolvemos no NET para as pessoas que recaíram. As escolhas das estratégias para abordagem. Primeira, inserir em novos grupos ou criar grupos especiais de recaída. Bom, tem prós e contras em relação a isso. Algumas pessoas se sentem bem iniciando em outro grupo. Outras que já viram todo o processo das tarefas habituais num grupo debutante, talvez seja interessante participar de um grupo específico de recaída. A consulta de enfermagem e a consulta médica deve ter um acolhimento pós-lapso ou recaída. Inserir em grupo especial aqueles que recaíram há mais de 3 meses, e aí considerar a preferência do paciente. Recaída recente, a pessoa deve seguir no grupo original, reforçar segmento médico mais periódico e fazer acompanhamento individual, tanto com abordagem cognitiva comportamental e ou farmacológica, associando ou prolongando o uso das medicações, podendo até usar o mesmo protocolo farmacológico ou associar ou combinar outros medicamentos. Bom, dentre as propostas que trabalhamos para as pessoas que recaíram, a escolha das estratégias para abordagem, né, iniciar acompanhamento, mas não iniciar já uma abordagem terapêutica. Dá um tempo para a pessoa trabalhar as situações que a levaram à recaída. Propor uma redução inicial dos cigarros e o uso da TRN de ação rápida, como a goma de mascar e a pastilha que temos aqui no nosso meio no Brasil. Mas a pessoa também fazendo um registro dos cigarros fumados em situações. A gente chama o mapa do tabaco. Tratar as comorbidades que porventura tenham contribuído para a recaída, estados depressivos ou ansiosos ou o próprio uso do álcool. Essa frase do jesuíta Teilhard de Chardin é incrível, né? Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Na verdade, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Fantástica essa frase. Se de tudo que foi dito pudesse escolher então uma mensagem para vocês, aos pacientes que recaem, essa seria a frase que deixaria. Muito obrigado com essa imagem belíssima das montanhas rochosas e um lago no Canadá.